Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nesta noite, neste nosso tratamento, nosso encontro com este nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade, que todos nós possamos receber tudo aquilo que viemos buscar na noite de hoje. Hoje conosco Flávio Ottolini, do Grupo Assistencial Espírita Irmão Romano, O Perdão segundo Jesus. A frase que trabalhamos esta semana: Jesus, mas se me permites algo te pedir, rogo, me auxilie a ser uma bênção para os outros. Emmanuel. E hoje nós vamos trabalhar a seguinte frase de Arthur Valadares, que é um espírita, expositor. No Evangelho, no lar, devemos todos compreender que, antes de mais nada, é preciso fazê-lo no lar do nosso coração. No Evangelho, no lar, devemos todos compreender que, antes de mais nada, é preciso fazê-lo no lar do nosso coração. Arthur Valadares. Vamos acompanhar a Beth na leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós hoje. Parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral, para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue, de dois seres nascidos de pais diferentes, podem ser irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece. Convidando a todos neste instante para esse nosso momento de prece, onde convidamos todos que estão em seus lares, em diversos lugares, em comunhão conosco e com o Pai, nosso Pai Criador. Onde agradecemos, Pai, por mais este dia. Pelo dia de hoje, por tudo que nós vivenciamos, tudo que nós trabalhamos, tudo aquilo que nós vivenciamos neste dia, com alegria, com aprendizado. Temos que aprender sempre a agradecer a este nosso Pai. E com o nosso coração agradecido, nós vamos voltar para este nosso coração, mentalizando este nosso órgão, este coração,
numa cor dourada. Vamos trazer esta luz para este nosso órgão, este nosso coração. Vamos deixar que esta luz dourada possa emanar luz para todo o nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, envolvendo todos os nossos órgãos, membros, células do nosso corpo físico. Deixando que esta luz possa pulsar, esta cor dourada. E de dentro de nós, estes raios de luzes, direcionando a todas as criaturas, a todo este nosso planeta Terra, a todos os nossos irmãos necessitados que passam por provações, a todos os nossos familiares, a todos aqueles que também fazem parte da nossa família espiritual, como acabamos de ler, as afinidades, os laços estreitos. Vamos deixar que esta luz dourada possa envolver todo este nosso planeta Terra. E buscando a imagem de nosso Mestre Jesus, vamos visualizar Jesus dentro do nosso coração. E nós vamos buscar a imagem deste Mestre. Além do seu rosto, seu corpo, buscar aquela figura do Mestre Jesus, através do seu coração, uma luz azul e rosa. Muitos conhecem aquela figura de Jesus misericordioso, raios emanando do coração do nosso Mestre Jesus para todo o nosso corpo, azul e rosa, deixando que o rosa possa fortalecer os nossos sentimentos, o nosso amor, para que nós possamos sentir neste instante amor. Vamos vibrar esta palavra amor, para que todas as energias que nos envolvem possam permanecer em harmonia, em bem-estar para o nosso corpo físico e espiritual. E mentalizando o azul, tranquilizando os nossos sentimentos, as nossas emoções. Mentalize este azul envolvendo totalmente você. Uma luz calmante, tranquilizante. E deixando que este azul possa encontrar-se com o coração de todos que aqui se encontram, onde todo este ambiente em uma luz, trazendo paz, harmonia interior e equilíbrio para você, para aqueles que estão distantes, para aquele que está no seu lar, para todas as criaturas, para todo este planeta Terra. E nós vamos buscar a imagem do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, pedindo amparo, pedindo proteção,
pedindo que neste momento também possa permanecer junto de nós, neste trabalho onde, através do amparo dos amigos espirituais, canalizando todas as energias para o local onde mais necessitamos, e buscando a figura de Mãe Maria, Mãe Santíssima. Mais uma vez, sentindo a presença desta nossa Mãe, temos a certeza de que num momento de prece e de oração, está sempre nos amparando, juntamente de seu Filho, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre. Que nesta noite nós possamos nos fortalecer fisicamente e espiritualmente, sair deste ambiente na certeza de que vamos levar aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje e para mais uma semana. Tenha fé, tenha certeza. Você merece. Você pode. Você confia. Você é luz. Você é amor. E sabendo de que é tudo isto, o Pai permite que você receba tudo isto e muito mais. E agradecemos Deus Pai mais uma vez, com o nosso coração aberto, através da prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Fiquemos em paz e temos a certeza de que a paz está dentro de nós e fora de nós. Que assim seja. E vamos envolvendo o Flávio com muito carinho, para que ele possa trazer sua mensagem e as nossas vibrações envolvendo seu lar, sua família, seu trabalho material e espiritual. Que ele receba todo o amparo dos amigos espirituais e que venha trazer toda a sua mensagem, o seu conhecimento na noite de hoje. Que assim seja. Uma boa noite a todos. É sempre uma satisfação, um prazer estarmos juntos num momento tão especial. Todos nós aqui presentes temos necessidades diversas, aflições diversas, vicissitudes diversas, angústias diversas e muitas vezes enfermidades diversas. Infelizmente, o motivo que nos traz sempre são essas dores, essas dificuldades. E poucas as vezes, mas não raras, a necessidade de aqui estarmos por querermos burilar os nossos espíritos. Trazer para os nossos corações e as nossas mentes um pouco do ensinamento do Cristo, para que esses ensinamentos pautem as nossas vidas. Para que a gente, de uma maneira especial, como verdadeiros cristãos e espíritas, tenhamos o Evangelho como regra de conduta, que façamos a compreensão mais ampla do Consolador prometido, anunciado pelo Mestre, que é essa doutrina bendita, luminosa, especial. Que ela venha esclarecer tudo aquilo que Jesus disse há mais de 2000 anos,
e muito mais nesses instantes nos serão acrescentados. Mais ensinamentos, mais esclarecimentos, pois os nossos espíritos, as nossas mentes, já se encontram de maneira especial preparadas para receber coisas mais avançadas, menos simples, mais complexas, para que a gente consiga entender todas essas situações que o mundo atual, em que todos nós aqui vivemos, está passando. Parece uma turbulência num voo bem longo. É assim que muitas vezes nos sentimos. Aflições, desastres coletivos, problemas financeiros, econômicos, mudanças de governos, governos legítimos, mas considerados ilegítimos, sem apologia política ou qualquer crítica ou qualquer posicionamento que nós precisamos tomar. E as pessoas influenciadas por esses problemas, que é do cotidiano, que é da vida humana, acabam de uma maneira muito triste, atrapalhando o relacionamento humano e social. Nós percebemos que a falta de amor, a falta de compaixão e, acima de tudo, a falta de caridade, como entendia Jesus, já não existe mais em nossas vidas da maneira representativa que deveria existir. Se eu estou me fazendo claro nas colocações, a gente anda muito chato. De uma maneira simples e bem franca, eu digo a gente, porque eu também, muitas vezes, sou esse chato de galocha. Pois querer defender as minhas convicções e os meus interesses, eu acabo não tratando o outro como deveria ser tratado. E aí nós percebemos que essa falta de compaixão e essa falta de firmeza de propósito, de observarmos muito mais as nossas vidas do que a vida dos outros, atrapalha a nossa existência. Fora todos os problemas que, por uma questão de cumprimento das provas e obrigações, ou melhor, provas e expiações, obrigatoriamente temos que cumpri-la. Não tem conversa. Já disse aqui em outras oportunidades que no ato do processo encarnatório, quando nós ali estávamos na condição de espíritos, assinamos, e isso eu faço de uma maneira, de uma analogia para que nós possamos entender como que as coisas acontecem antes de encarnarmos, nós assinamos um contrato com todos aqueles assessores dos ministérios de encarnação, para que a gente responda pelas nossas vidas, sabendo exatamente o que nós iremos enfrentar. E como a consciência do espírito é mais dilatada, mais ampla, mais especial, a gente vai lá naquele contrato e assina com vontade. Vou passar por essa dificuldade, por esse problema, vou ter esse marido, vou ter esses filhos, essa vai ser a minha família, vou viver num círculo social, vou enfrentar essas dificuldades. Está tudo ali, muito bem esclarecido nesse contrato. Mas todo contrato tem as letras miúdas. As graúdas são as provas e as miúdas são as expiações, que independente do nosso conhecimento certo, nós teremos que responder. Nós teremos que honrar o contrato que assumimos. Então, nós percebemos que todas as dificuldades de enfrentamento, as problemáticas, são oriundas de duas etapas, ou de antes do processo encarnatório, em outras oportunidades de vida corpórea, ou causas desta encarnação. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, coloca uma bem-aventurança, Kardec muito inteligentemente, codificando a nossa doutrina, organiza o nosso Evangelho e coloca no capítulo 5 dizendo: bem-aventurados os aflitos. Ou seja, pessoas felizes, de boa sorte e que sofrem. E para o sofredor isso parece um engodo, um engano, um problema. Por quê? Como que tem sorte nessa questão de ser aflito, de sofrer?
E aí, se nós somos um pouco mais inteligentes, envolvidos no processo da educação do espírito, sabemos que nós só aprendemos levando umas lambadas. Não é? Damos valor à saúde quando não a temos. Damos valor ao dinheiro quando não a temos. Valorizamos os nossos pais e tutores quando os perdemos. E aí a gente começa a perceber que é importante enfrentar a dificuldade para que a gente consiga perceber a importância das coisas e o verdadeiro valor. E aí, se nós não acharmos para esses sofrimentos que estamos enfrentando nas causas atuais das aflições, nesse momento que nós vivemos, porque nós fazemos um exame bem profundo de tudo que está acontecendo e procuramos nas nossas mentes, nas nossas ações, no passado, quais foram as causas. A gente faz esse exercício diariamente. Nós fazemos esse exercício, às vezes, minuto a minuto. Por que nós estamos enfrentando estas dores, sejam elas quais forem? E quando nós não encontrarmos as respostas na vida atual, e sempre obstante do orgulho e da vaidade, porque nós temos aquela síndrome também da razão. Eu tenho razão e o outro nunca tem. Então, tirando esse sentimento e olhando no espelho de maneira sincera para o imo da nossa alma, se nós não encontrarmos as explicações nesta existência, certamente são faltas de existências anteriores, que são as causas anteriores e que nós, por obrigação do cumprimento do contrato, teremos que responder. Teremos que, de uma maneira ou de outra, pagar. Não é um castigo. Isso nós já entendemos. Pelos nossos enganos, pelos nossos erros, Deus é misericordioso, infinitamente bom e justo. Se Ele é desta forma, o que nós estamos passando certamente é o mínimo da nossa dívida e do compromisso para com as nossas faltas. Então, entendamos que algumas posturas nos aliviarão para que a gente tenha a condição de um enfrentamento destas dificuldades e certamente uma vida mais dilatada na Terra. Se nós já temos todos esses problemas, se já enfrentamos todas essas circunstâncias, é certo e notório que a nossa conduta deva ser diferenciada para não somar, para não fazer depósitos negativos em nossa conta corrente. E essa postura envolve a caridade como entendia Jesus, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e, acima de tudo, e o principal, o perdão das ofensas. Nós sabemos, e pela Organização Mundial de Saúde, que hoje a população terrestre enfrenta os males mais severos das doenças oriundas da mente, das dimensões psicológicas, aquelas que nós temos uma capacidade incrível de produzir pensamentos, e a nossa mente vai ficando sobrecarregada. Entramos em pânico, ficamos obsediados, temos transtornos obsessivos compulsivos, enfrentamos depressões profundas, melancolia, sentimentos que parecem abrir um buraco em nossos corações. Quem não sentiu esse aperto no peito, esse nó na garganta, a mente de produção acelerada, a falta de sono, a falta de ar, a respiração ofegante. Alguém pode estar dizendo assim: nossa, é tudo que eu tenho. Mas o autocontrole e a certeza de uma vida futura mais feliz é a promessa do Cristo, que muitas vezes pode
Não estamos dizendo que não será nesta existência, mas numa vida futura aonde nós estaremos mais evoluídos, mais adiantados do ponto de vista moral, tendo essa transformação, essa reforma íntima que é proposta por toda a literatura espírita. Uma das madrinhas, Joana de Ângeles, que propõe essa reconstrução do espírito. Não é mais só essa reforma. E eu brincava outro dia, e aí até uma pessoa da audiência me falou, olha, a Joana já mudou até os termos, porque não usa mais reforma, porque quem aqui já enfrentou reforma em casa? Fica bom? Não, né? Aquela parede remendada, aquela coisa mal organizada, nunca fica tudo muito bem aprumado, conserta uma coisa, desconcerta a outra. Então o processo da construção, passamos a entender que é a edificação do novo. E quando falamos de edificação, é uma proposta muito clara de Jesus e da sua vinda. E nós negligenciamos esse ensinamento, ou muitas vezes nem sabemos aonde edificar o reino de Deus. Qual foi o ensinamento de Jesus? Aonde esse reino de Deus seria edificado? Aqui nesse prédio da Seara das Fraternidades, que ficou lindo. É aqui? É também. Mas como Arthur Valadares falou, o processo inicia em nossos corações. E a edificação do reino de Deus é nos nossos corações. Porque não adianta fazer o evangelho no lar se esse evangelho não é feito no lar dos nossos corações. Olha como tem lógica o processo. Olha como a condição exterior, aparente, passa a ser menos importante. E daí nós espíritas não precisamos nos comportar como os ascetas, que malbaratam as condições materiais e que fazem o voto de pobreza e que não nada do que o dinheiro possa nos trazer não tenha valor. Pelo contrário, quem tem é um talento que o Senhor confiou. E quem tem muito é aquele servo que mais recebeu e que tem como obrigação, de maneira especial, aplicar, duplicar ou quintuplicar aquilo que recebeu. As grandes fortunas em todo o país são aplicadas na disseminação, por exemplo, da poliomielite. Uma entidade, que é o Rotary Club Internacional, se organiza, faz o uso de todos os seus donativos e das manutenções que são fornecidas pelos seus sócios para a erradicação da poliomielite no mundo. As fundações relacionadas a esses grandes vultos, Bill Gates, Steve Jobs, Ayrton Senna, cada um adota de uma maneira especial uma causa para cuidar independente do poder público. E faz isso de maneira particular, filantrópica, para cuidar do outro e cuidar daquele que menos tem. Então nós estamos fazendo uma relação especial dessas pessoas que se ofertam, se doam, se envolvem por causas maiores, e nós muitas vezes estamos descuidando do nosso pequeno mundinho. Esse mundo individual, particular, que somos nós. E nós estamos adoecendo por este último item mais importante da caridade, como Jesus enxergava, que é a falta do perdão. E na condição do perdão, todos nós temos uma mágoa, uma ira, uma raiva, que como um fel nutre os nossos corpos. Depende da forma que esse tratamento dessa raiva, do ódio, se concentra em determinados órgãos, a manifestação, por exemplo, de um câncer é certeira. Câncer no trato digestivo.
porque a pessoa engole aquele fel, aquele ódio, aquela raiva, e aquilo passa pela laringe, pela faringe, pelo esôfago, pelo estômago, entra no trato intestinal, vai para as outras entranhas do corpo, em algum momento aparece um ponto de um câncer maligno. Já pensaram nisso? Câncer de tireoide. A pessoa verbaliza. É aquela verborragia da forma de falar, de se expressar. Tem câncer nessa área, ou na boca, na língua. Tumores cerebrais. Eu não engulo a raiva. Eu não faço a verbalização. Mas a minha mente produz. Ou vai beirar a loucura, ou pode ter um câncer cerebral. Flávio, é uma ameaça? Não. É uma questão de percepção. E como nós estamos trabalhando esses sentimentos em nós. E aí vem o ponto áureo da nossa conversa fraterna. Nós temos a dificuldade do enfrentamento das ofensas. Mas quantas vezes, quantos de nós somos os ofensores? Quantos de nós somos dignos ou necessitados do perdão alheio? Nessa comparativa situação, pode ser que a segunda situação seja mais necessária e menos problemática do que a primeira. O que eu quero dizer? Nós, às vezes, somos mais carentes da indulgência, da benevolência e do perdão do outro do que nós exercermos o perdão. E aí Chico Xavier é uma pessoa extremamente iluminada, um ícone dentro da doutrina, conduta ilibada. E ele sempre, de maneira simples, nos explicava que o ódio, a falta de perdão, é segurar em nossas mãos uma brasa fervente. E nós ficamos ali, tendo aquilo só para nós. E quem é o único prejudicado? Quem temos ódio ou nós mesmos? Nem com luva de amianto. Para quem conhece, aquela que consegue suportar grandes temperaturas, nem com os recursos utilizados pelos bombeiros, nós teremos condição de suportar isso exclusivamente com nós. E como se não bastasse, às vezes a gente deseja o retorno. E o que a gente faz? Se envenena, pensando que o outro é que vai morrer. Bebo veneno e penso que ele que vai morrer. E não estou nem ciente de um suicídio. Humberto de Campos, o espírito, através das psicografias de Francisco Cândido Xavier, de um dos livros mais lindos, um tratado poético, Boa Nova. Porque Humberto de Campos e Amélia Rodrigues têm a capacidade, de uma maneira tão literária e especial, colocar como era a vivência cotidiana de Jesus, dos seus apóstolos, daquelas vivências daquela época. Então, quando nós lemos aquilo, parece um romance que toca profundamente a alma. Amélia Rodrigues, quando se pronuncia falando da imagem de Jesus, e isso eu me emociono todas as vezes. Quando o Edson fazia a elevação, ele falava para a gente olhar para Jesus, imaginar a radiação energética, magnética, que o Cristo estaria emanando para nós. Imagina a alegria daqueles que puderam conviver, estar próximo de Jesus. E Amélia Rodrigues diz, uma hora fazendo uma descrição física do mestre, e coloca que ele era um homem alto, longilíneo, de cabelos soltos, de uma cor especial. O seu olhar era fulgurante,
e penetrante. Provavelmente tinha aquela cor que imaginavam como uma estrela no firmamento e o mesmo brilho, inebriando a alma daqueles que tinham a oportunidade do convívio. Sua roupa era finamente cortada, como se fosse, nos dias atuais, pela indústria da moda, cortada a laser. Mas a sua túnica, alva da cor do mármore, fora tecida na roca. O equipamento de costura mais rudimentar de todos os tempos. Num tecido fiado de maneira rústica, mas quando, na brisa do mar da Galileia, ele se assentava num barco, olhava para os seus apóstolos e com sua voz, que parecia ser um hino de louvor e de amor, pronunciava as boas novas. É uma coisa de arrepiar o coração, de olhar para esse Jesus que é o nosso irmão e que está presente em nossas vidas desde hoje e lembrar destas histórias. Imagina o quão lindo era essa situação e o quão rico eram os ensinamentos. E Jesus e os seus apóstolos, segundo Humberto de Campos, sofriam emboscadas, investidas, críticas, diariamente. E era todos os instantes. Imagina, você na divulgação do trabalho do bem, das lógicas sublimes do Criador, trazendo o reino de Deus para ser implantado na terra e no coração dos homens, ser criticado. Vamos fazer um parênteses. Nós vivemos no mês de novembro, outubro, situações políticas que dividiram o país. A esquerda, a direita e o centro, cada um empunhando a bandeira, a flâmula da razão. Esse rouba, esse é honesto, esse faz, esse não faz, esse nunca fez, vai fazer. E nós éramos convictos das nossas razões e discutíamos um com os outros. Quantos aqui tiveram as festas natalinas interrompidas por esses problemas tão pequenos? Quantos de nós não estamos conversando com um parente próximo? Até mesmo dentro do lar, filho, pai, mãe, em contrapontos, opiniões completamente diversas. E que, sejamos honestos, as diferenças é o que nos fazem crescer. Mas tudo vai da forma que ouvimos, da maneira que acolhemos. Então os apóstolos, da mesma maneira, em determinado momento chegaram para Jesus e falaram assim: nós fomos muito rudes, enérgicos, de palavras firmes com todas essas pessoas que acusaram o Senhor Jesus, inclusive de Satanás. Olha que coisa incrível. Os judeus ortodoxos achavam que Jesus viera destruir a lei. E todos esses foram de maneira muito firme, críticos contumazes para todas essas circunstâncias. E aí Jesus, num olhar doce, pede para que os seus apóstolos, os seus discípulos, naquele momento saíssem de Nazaré, que batessem em retirada, que retornassem a Cafarnaum. E os seus discípulos, obviamente, obedeceram, mas não compreendiam. Porque Jesus, inclusive, ao olhar e a conversar com eles, sequer falou uma palavra relativa a esses fatos. E aí André, Tiago, Simão Pedro, o truculento, olhou uma hora para Jesus, engasgado, e falou assim: Jesus, quando o cara batia, a gente batia mais forte. E aí Jesus disse assim, que a mansuetude se faz necessário. E que não era, naquele momento, as discussões, principalmente em plenárias públicas, que iria fortalecer a missão e o ministério daquela tarefa bendita de todos eles. E que a paz deveria ser instaurada em qualquer circunstância. E quando não fôssemos bem recebidos, que respirássemos profundamente e compreendêssemos até a limitação do outro. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Até compreensão. E aí foi o momento que
Pedro olhou para Jesus e falou assim, e Tiago e André, nas mesmas noures de pensamento, disseram, mestre, os seus ensinamentos evangélicos são perfeitamente compreensíveis. Mas qual é a conduta para com o ofensor? Para eu perdoá-lo, ele não tem que se arrepender? E aí Jesus, mais uma vez, de sorriso largo, olha para o rosto daqueles discípulos e diz, de maneira especial, de maneira profunda, não há necessidade de humilhar um ofensor ou de rebaixá-lo para que prevaleça o nosso perdão. E que basta a consciência do mesmo, e que se não houvesse a sua parte de amor, de cristandade, de respeito, fosse cumprida. Mas Simão Pedro era um indagador. E aí vem a célebre frase, tá bom, mestre, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Quem lembra? 70 vezes 7. E Simão Pedro achou que já estava dando muito. 7 vezes, Senhor. Não é? Aí Jesus diz, não. 70 vezes 7. E para quem não sabe, para cada tipo de ofensa. Se te a gente pode fazer uma conta, olha, mas eu acho que ele já me ofendeu mais vezes. Classifica as ofensas. Para cada uma, 70 vezes 7. Na noite de hoje, que a gente possa se sentir como os apóstolos, nesse pito amoroso de Jesus. Porque ele educava com amor, ele ensinava com precisão. E ele nos abençoa, hoje e sempre, com todo o seu amor. Que assim seja. Agradecemos Flávio Ottolini pelos ensinamentos. Palestrante de sexta-feira, Elisete Leandrini, trabalhadora aqui da nossa casa, do Grupo Espírita Serra das Fraternidades, e o tema O Mal é o Remédio. Quarta-feira, o palestrante Marco Caldana, do Grupo Assistencial Filantrópico Joana de Ângeles, Causas das Misérias Humanas. É o tema para vocês na quarta-feira que vem. Rapidamente as nossas recomendações, pedindo a todos que façam seu preparo pela manhã, sua prece, a leitura do Evangelho, leia um trecho da Bíblia, se você não tem Evangelho, temos o Evangelho lá embaixo, se você quiser adquirir. E faça a ligação com seu mentor individual, seu anjo de guarda, seu protetor, seu guia. Ao chegar na casa, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe à casa. Os demais, que já passaram pela série de tratamentos, deverão passar na orientação e relatar como se encontram. Em seguida, nós fazemos a leitura do Evangelho. Quando eu faço o meu preparo em casa à noite, pela manhã, né, antes de vir para cá também, eu peço à espiritualidade que possa mostrar aquilo que nós estamos precisando ouvir. Abro então o Evangelho e a lição que cai já pela manhã ou à tarde do meu preparo fazemos aqui para vocês. Dando sequência à prece ou subida vibratória. Em seguida a palestra 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. E após a palestra continuaremos com os nossos trabalhos, tratamento PA ficha rosa, para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. É lá embaixo, na sala onde vocês receberam passe de limpeza, passe de harmonização. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam te aliviar, que possam te amparar, que possam retirar todas as mágoas, ressentimentos, ódio, rancor, tudo que existe ainda dentro do seu coração,
E em seguida, após o seu passe, você receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico, encaminhado para esse tratamento aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual e encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros e células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Também feito lá embaixo, na sala onde você recebeu o passe de limpeza, o passe de harmonização. A cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza o instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção de uma doença que poderá surgir aí no decorrer desta existência. Os mentores estão vendo ali todos os seus corpos e sabe da sua necessidade. Então ele mexe não somente aí onde está marcado na sua ficha, mas outros lugares, outras regiões também, ok? Principalmente no seu corpo perispiritual, corpo intermediário da matéria, o espírito, onde fica registrado as suas impressões de vidas passadas e desta nossa existência. Por isso que sempre falamos, vamos procurar fazer o bem, né, para que a gente possa colher frutos aí melhores, né, numa outra existência, e nessa existência também. Tudo é colocado na balança, então é importante nós fazermos a nossa parte. Ao entrar na sala, quando for chamado o seu número aí nos monitores, por gentileza já fique com a ficha na mão, e lá dentro entregue no trabalhador para que ele possa te posicionar nas macas ou cadeiras, como você preferir. Entre bastante tranquilo, né? Relaxado, confiante. É importante a confiança. E deixe que eles possam fazer o que deve ser feito. Após o seu atendimento, você receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos e depois poderá retornar para o seu lar. Após a cirurgia, por gentileza, aqui do lado direito, você permanece aí por alguns instantes ainda para receber uma harmonização. Uma harmonização e depois poderá seguir, né, ir para casa. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, aquela que você quiser. Temos algumas preces lá atrás, mas não tem necessidade de fazer aquelas que nós temos aqui. Faça o que você tiver vontade. E em seguida, deixe uma água, né, junto a você ou qualquer familiar, para que os mentores possam colocar ali tudo o que for necessário para você. Amanhã, ao acordar, já beba um pouquinho desta água, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, amanhã e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém. É importante você vir com fé, tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensa tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por gentileza, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes e equipe Dr. Hans, ambos estão ali do lado esquerdo de vocês, que possam dar toda assistência, e eles estarão dando toda assistência a você e a equipe da matéria também, médicos, enfermeiros. Ok? É tua fé quem vai te curar. Então, entre bastante confiante na sala. Nas salas, né? Não é somente na cirurgia por causa do Dr. Hans, mas os outros mentores também estão presentes. Se tiver alguma dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Temos trabalhadores lá à disposição sobre atendimento fraterno. Temos homens, trabalhadores e mulheres, aqueles que se sentirem mais à vontade, né? Se de repente às vezes quer falar alguma coisa que não se sentiria bem à vontade falando para um homem, temos trabalhadores lá, mulheres, e assim vice-versa. Então, está à disposição para falar sobre a doutrina, alguma coisa que você esteja aí passando ou enfrentando. E Evangelho no Lar também, nós temos lá trabalhador explicando o que é Evangelho do Lar. Sábado, o programa da rádio ABC AM 1570, programa Semeando a Boa Nova. Sábado agora, das 8 às 10 horas, o tema: Existem assombrações? Existem assombrações? Tá cheio?
encarnados, né? Convidado Sérgio Tadeu Diniz. Então, você participa, coloca lá na rádio, né, ABC, AM 1570 ou programa Semeando a Boa Nova e você aprende, é uma maneira também de aprender, é muito legal. Os nossos cursos aqui retomam em fevereiro, eu vou avisando vocês o dia certinho. E eu gostaria de agradecer ao Ângelo por a doação de uma cadeira de roda. Então agradeço, Ângelo, pela sua doação. Nós estávamos precisando 5 e 4 cadeiras de rodas. Nossa, tiveram problema, estamos com problema. Ok. Meu mentor aqui do lado está me corrigindo não. O tema seria esse, existem assombrações, porque isso já é uma programação que o pessoal vai fazendo, né? Mas, devido a essa tragédia que teve, então, provavelmente, o tema vai ser mudado. Desencarnes coletivos, tá? Então é o tema. Oi? Na visão espírita, claro. Desencarnes coletivos, então vai ser o tema. Ok? Assombração provavelmente vai ser o próximo. Ou vai ver que não tem assombração, então não vai ter programa. Ok, então, enfim, o tema provavelmente vai ser esse, desencarnes coletivos, ok? Na visão espírita. Então, é importante, né, participar para você entender o porquê de tudo isso, né? O pessoal vai explicar bastante sobre isso, que às vezes a gente fica, né, aí de alguma maneira, a gente às vezes não tem algum entendimento. Vamos aprender com eles, é sempre uma grande lição ouvir o programa. Se ficou alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, né, pode perguntar a algum trabalhador que está aí à disposição. Ok? Eu peço, por gentileza, permaneça com o celular desligado. Somente ligue o celular lá embaixo, próximo à porta, caso você tenha que chamar Uber ou alguém da família, alguma coisa assim. Mas os demais, eu peço por gentileza, vamos permanecer em silêncio aqui dentro e com o celular desligado. É um dia especial para nós, uma noite, um tratamento, então vamos aproveitar esse tratamento e acompanhando aí as nossas frases, né, que o pessoal vai passando. Bom tratamento a todos vocês. Obrigado, viu? Que vocês colaboram com a casa.